Ei, galera, começa agora mais um Papo Daqui, o primeiro Papo Daqui gravado com jogadores que passaram aí pela dupla Grenal. Após 33 entrevistas feitas pelo Instagram, a gente começa essa nova etapa, a etapa de fazer um outro formato de entrevistas e nada melhor do que estrear essa segunda temporada do que um cara que é ídolo da torcida gremista, né? O meu convidado de hoje é o Tcheco, tudo certo, Tcheco? Tudo certo, prazer falar com vocês aí, todos os telespectadores dessa nova geração, né, que agora é tudo live. Tcheco, eu queria começar, cara, te agradecendo publicamente por ter topado participar desse papo comigo, que sou um jornalista que estou começando aqui no Sul. É sensacional te ter como convidado para abrir essa segunda temporada do Papo Daqui. Eu que agradeço, Guilherme, uma oportunidade, eu acho que para a gente sair um pouquinho daquele centro só da televisão, né, abre oportunidades para várias outras condições de jornalistas, para quem está iniciando, para quem não está também, já é influenciado por esse novo canal aí. E, na medida do possível, eu tento ser recíproco com todos, né? É muito pedido, é muita. Até conversei com você um pouco antes para tentar adiar um pouco, porque é muita coisa, né? E, enfim, mas é uma nova oportunidade aí que esse canal nos dá. Tcheco, eu queria começar te perguntando como é que tá? A gente sabe que as coisas estão voltando ao normal, a quarentena está passando, está diminuindo as restrições. Como é que está sendo esse? Foi antes e está sendo ainda esse momento para ti, assim, de pandemia, quarentena? Como é que tá? Olha, eu te confesso que, acho que para a maioria de todos, mas é um pouco chocante o que a gente viveu, né? E a gente espera que seja, o pior já tenha passado, o que a gente ainda está vivendo e o que vai viver com as mudanças que a pandemia vai nos trazer, né? Mas eu me lembro, assim, que quando eu jogava no clube árabe, lá no Al-Ittihad, a gente viajava muito pela Ásia. Graças a Deus, lá eu conquistei o bicampeonato, né? Como se fosse nossa Libertadores. Eu viajava muito para a China, para a Coreia, o Japão, aquela região que o futebol era sempre forte. E, eu, e era muito comum ver os asiáticos usarem máscara, né? E eu aquilo ali falava, meu Deus, mas para que tanto? Será que é exagero da minha parte ou é um cuidado especialmente que eles têm que ter? E eu nunca me imaginava usando máscara, né? Então, me pego hoje usando máscara diariamente, já é um acessório indispensável, né? O álcool em gel também, até brinquei esses tempos aí com os meus pais, que esse ano eu acho que é o primeiro ano da minha vida que eu não peguei gripe. E talvez isso seja porque a gente está higienizando a mão toda hora com álcool em gel, tá com a máscara. Eu busquei até sobre isso em pesquisas, é o menor índice de gripe mesmo aqui no Paraná. E talvez isso, né, credencie futuramente aí continuar pelos cuidados que a gente vai ter. Enfim, e o meu maior cuidado nessa pandemia aí realmente era com os meus pais, né? Porque eu vivo constantemente com eles, eu sou muito apegado a eles. Tanto é que minha esposa, que é apresentadora de esportes aqui em Curitiba, no Paraná, um membro lá da TV estava com suspeita de Covid e a TV tem que tomar todos os protocolos, cuidado para não fechar a TV. Ela teve que se isolar só por uma precaução e eu falei, não, eu não vou ficar com você porque daqui a pouco eu estou com os meus pais, passo isso para eles, Deus me livre, né? E me isolei dela também durante 15, 20 dias, por medo mesmo, porque não que a gente da minha idade, da sua idade, não vá morrer, mas as condições são menores, né? A gente tem que saber mencionar muito bem isso, né? Morreu pessoas da nossa idade com certeza, mas o índice é bem menor. Agora, os nossos pais, a imunidade é baixa, às vezes tem algum grupo de risco, enfim. Então eu tomei todos os cuidados realmente para que as coisas não acontecessem, graças a Deus não aconteceu nada aqui. Perdi amigos perto, né? E é chocante mesmo. Mas com certeza o mundo vai ser antes pandemia e pós-pandemia. Tcheco, eu divulguei que a gente tem esse papo no Instagram para quem quisesse mandar perguntas. E uma das perguntas que mais chegou é da onde veio o apelido de Tcheco? Tcheco é minha avó materna, paterna, né? Quando eu era bebê de colo mesmo, eu ficava com ela. Os meus pais deixavam com ela para poder trabalhar, né? Primeiro que creche era uma raridade naquele tempo e segundo que não tinha condição financeira. Então eu ficava com os avós, era uma coisa muito comum na época. Eu sou de 1976 e minha avó
tanto da parte do meu pai e da minha mãe, é uma família muito grande mesmo. E os meus avós por parte do meu pai, dava apelido para todos os netos deles, né? E eu, assim, e eles tinham uns vizinhos gaúchos que puxavam muito o tchê. Você vê que coincidência, né? E, e uma das minhas primeiras palavras, segundo os meus pais, meus avós, era o tchê do gaúcho, de tanto eles falarem, e o tchê de tcheco, né? Então, tanto de eu falar tchê, tcheco, tcheco, que foram as minhas primeiras palavras, acabou ficando, porque daí minha avó, lá vem o tcheco tá aqui, o tcheco tá lá. E aí acabou ficando de uma forma que desde que eu me, me conheço por gente mesmo, é tcheco, né? A Anderson, que é o meu nome, só na escola, batismo, ou quando a mãe tá brava. Tcheco, acredito que o teu grande sonho quando jovem era ser jogador de futebol. O que dirá ser ídolo num time. E tu é ídolo em dois. Tu conseguiu ser jogador de futebol e tu conseguiu ser ídolo em pelo menos dois times, que é o Curitiba e o Grêmio. Além de ter carinho de outras torcidas, mas pelo menos Curitiba e Grêmio, tu é ídolo desses dois times. Como é que é ser ídolo de duas grandes torcidas, assim como o Grêmio e Curitiba? É, eu te diria que lá no Itihad também, né? Como eu te falei, a minha passagem no Itihad, tanto dentro do campo, né? Como fora, assim, ela é igualzinha ao Grêmio. A única diferença é que lá eu conquistei os títulos que eu não conquistei no Grêmio, né? Então, os títulos da Ásia, que é a nossa Libertadores, conquistei 2 vezes, a Sul-Americana deles lá, que é a Copa Árabe, conquistei a Liga também. Então, ficou muito marcante para os árabes, tanto é que no meu Instagram, a única rede social que eu tenho, chove de árabe lá, né? Onde o Marcelo Groy hoje está jogando. Conversei com o Marcelo antes dele ir, tudo, né? Ele me ligou perguntando, aquela coisa toda. E hoje está lá, fazendo o trabalho dele, né? Mas assim, no meu tempo, Guilherme, de criancinha, que é totalmente diferente dos tempos de hoje, e aqui a gente não está julgando qual é o tempo que é melhor, mas quando eu jogava bola na rua, na escola, o sonho era sempre ser jogador. Já me perguntaram se eu não fosse jogador, o que eu queria ser. Muito difícil te responder o que eu seria, né? Talvez bombeiro. Eu, sei lá, uma questão de ajudar os outros, alguma coisa nesse sentido assim, foi um pouco minha essência. Mas o meu sonho, quando era ser jogador, fugia do padrão financeiro, né? Principalmente criancinha. O meu sonho era subir o vestiário, subir as escadarias e ver a torcida soltando foguete e poder jogar. Esse era meu sonho, né? Quando meu pai e meu avô me levavam nos jogos, era uma das cenas que eu mais gostava. Quando os times entravam em campo, tudo, daí o jogo jogado por si só, se tentava imitar durante a semana nas ruas os jogadores que eu gostava na época, né? Mas o meu sonho era esse, sinceramente era esse. A partir do momento que eu passei a ter a oportunidade de deslumbrar ser um jogador profissional, aí sim você vê aquela questão de contrato. Opa, vamos me pagar um salário para vir jogar bola, aquela coisa toda, né? Aí é um outro patamar, outro momento da vida que você consegue pensar nisso, porque daí você tem que entender que você vai depender daquilo para poder sobreviver também. Mas não me fugia da cabeça, e eu me lembro isso como umas poucas coisas que eu tenho na minha memória da minha infância, esse pensamento. Era subir a escadaria, ver o estádio lotado e soltando foguete, bandeira para lá e para cá, e poder jogar bola, né? Eu achava isso o máximo e isso não me sai da cabeça até hoje. E como é que é ser ídolo nesses dois times, Curitiba e Grêmio? Perdão. Aí, então, quando eu atingi esse estágio de começar a jogar profissionalmente, você vê o tanto que é difícil ser ídolo, né? Porque o meu ídolo, para mim, no futebol era o Zico. E o time que o Flamengo jogava era um timaço, né? Enchia os olhos, jogava por música, como a gente costuma dizer. E eu passei a torcer para o Flamengo justamente por causa disso, por causa do Zico, da maneira que ele jogava, aquela coisa toda. E eu ficava imaginando como era difícil, quando eu atingi o profissional, ser ídolo do clube, né? Será que é só fazer jogadas mágicas? Será que era só ser campeão? Enfim. Mas não, eu acho que eu acho que você tem que completar alguns pré-requisitos para ser ídolo.
né? E aí vem vários fatores, né? Um deles, com certeza, e principais, é você buscar o título pelo clube, porque você fica marcado teoricamente na história, fazer grandes jogos, ter uma marca especial nesse tipo de clube. E no Grêmio e no Curitiba eu tive isso, né? O Grêmio, para mim, é algo diferencial. Até hoje eu recebi uma mensagem de um, de um, de um rapaz, de um torcedor no Instagram, até falando sobre isso, né? E isso me toca ainda até hoje, sabe, Guilherme? Que ele dizia o seguinte, que muitos jogadores, às vezes, no clube, ele é campeão, mas não é lembrado pela torcida, né? Às vezes, o jogador que só completava o elenco, ou o jogador que estava dentro da equipe, assim, mas não tinha aquela... A, a, aparecia tanto, assim, nos jogos, né? E ali, e na frase, ele termina dizendo que eu sou lembrado por muitos torcedores hoje em dia ainda pela minha entrega, pela minha vontade, por tudo que aconteceu num momento muito difícil do clube, em que ninguém esperava que a gente fosse chegar a tal título e tais finais, e chegamos. E tudo aquilo lá envolveu um pouco a essência do Grêmio, né? Que era na base da raça, né? Da determinação. E uma coisa assim que eu posso relatar para você em relação às mensagens que eu recebo, muito torcedor fala para mim no sentido que voltou a ter o gremismo depois daquela época, né? Faltou os títulos importantes? Lógico que faltou. Isso é essencial, como eu falei para você, para se tornar um ídolo também, né? Mas você pode se completar com outras coisas, por isso que eu diferencio isso um pouco do Curitiba, sabe? Na Arábia nem vou dizer, mas no Grêmio é especial para mim porque eu vejo esse respeito, né? E como eu te falei, quando era criancinha eu era flamenguista. Mas quando você passa a jogar bola, você perde aquela magia de torcedor, até por tudo que você vê que acontece nos bastidores e acaba vendo e acaba torcendo e gostando do clube que você jogou bem, que você é reconhecido. E eu tenho isso com o Grêmio e com o Curitiba tranquilamente. Eu estava conversando, uma das primeiras lives que teve foi com o Sandro Goiano, e a gente falou exatamente disso, assim, muitas vezes teve jogadores que passaram, o Grêmio ficou entre uns 15 anos ali, da Copa do Brasil de 2001 à Copa do Brasil de 2016, foram cerca de 15 anos sem conquistar um título de expressão nacional. E muitos bons jogadores passou por ali, e daqui a pouco não é tão valorizado porque não teve o título. E tu, Sandro, outros jogadores conseguiram, mesmo numa geração sem títulos, ficar marcados na história do Grêmio. Isso eu acho que é muito massa, assim, conseguir transcender mesmo sem o título. Tamanha entrega, tamanha identificação de vocês. Né? Exatamente, né? O Sandro, quando a gente tem algum assunto aí sempre à tona, a gente está conversando. É um cara muito especial também. Joguei com ele aqui do Paraná Clube, né? E é um jogador que representa muito também aquele momento do Grêmio, principalmente pela Batalha dos Aflitos, né? Que eu acho que reflete tudo o que é o Grêmio, literalmente. E apesar de eu ter conquistado 2 gauchão, que não é fácil, né? Até porque nós ganhamos um gauchão quando o Inter foi campeão mundial, né? E era a mesma equipe. E aí você ter chegado a uma final de Libertadores, eu ter perdido aquele brasileiro que estava nas nossas mãos, mas se tem alguns porquês, aconteceu também, tem esse reconhecimento que a gente está falando, né, Gui, da questão do torcedor. A gente sempre fala que o torcedor é que nem cliente, ele sempre vai ter razão. Apesar de ele sempre buscar a questão de ser campeão, às vezes tem alguns momentos que não tem como ser campeão. O clube pode atingir a tal ponto. Eu acho que nessa época aí o Grêmio passou desse ponto. Se a gente for colocar na ponta, na casa das apostas daquele ano, jamais alguém colocaria o Grêmio na final de uma Libertadores, né? E ainda a gente pegou um Boca inspiradíssimo, que dizem que foi o melhor Boca da história, segundo as pesquisas lá, né? E o Boca era para ter sido campeão, não teve jeito, porque na fase de grupos eles passaram com a mão nas calças, né? E na semifinal eles tinham perdido a primeira partida para o Cúcuta, 3-1 lá em Cúcuta, e aí conseguiram reverter ainda esse jogo na Bombonera. Quer dizer, eles mereceram também por tudo que fizeram, mas volto a dizer, Gui, foi uma era que eu passei no Grêmio ali que eu acho que de alguma maneira eu consegui deixar, eu não, né? O nosso time, a nossa geração ali deixou marcado essa torcida por algum sentimento e isso é bonito também. E como é que surge essa tua proposta para vir para o Grêmio? Quando surge lá em 2006, 2007, como é que ela surge, essa oportunidade?
Eu estava em 2005, um pouco antes, o Inter tinha sondado uma ida minha para lá, né? Mas não teve condição nenhuma porque o clube árabe não ia me liberar, até porque nós estávamos no meio da Copa da Ásia. Mas eu não sei em qual momento que foi essa procura, porque me falaram bem depois, né? E o Grêmio, quando eu estava no Mundial de Clubes, em 2005, a gente ganhou a primeira partida do campeão africano, e aí perdemos, mas não foi o Mazembe, tá? Foi o Al-Ahly do Egito. Ganhamos de 1-0, e aí pegamos o São Paulo na semifinal, e aí perdemos de 3-2. E até então, eu não tinha ideia que eu ia vir para o Grêmio. Só sei que daí, quando acabou o jogo, realmente, da semifinal, o meu pai ligou, dizendo que as coisas estavam bem encaminhadas no Grêmio, que ele não queria ter me falado para mim poder jogar tranquilamente lá no Mundial. Eu tinha um acerto com o presidente árabe, porque ainda eu tinha contrato vigente lá, né? Mas o meu acerto era que se a gente fosse para o Mundial, tivesse sido bicampeão da Ásia, ele me liberaria antes. Ele concordou e as coisas se cumpriram. E quando acabou o Mundial, aí eu fiquei sabendo que eu ia vir para o Grêmio. E assim, Gui, foi bem hilário, porque o Mundial acabou lá no dia 20, mais ou menos, de dezembro para nós. E o Grêmio tinha jogado a última partida da Série B, que foi a Batalha dos Aflitos, no final de novembro. Então o Grêmio ia voltar dia 26 de dezembro para treinar, né? E eu ia chegar dia 26 de dezembro lá da Arábia. Nós íamos voltar do Japão para a Arábia, ia ficar resolvendo minhas coisas e minha passagem estava marcada para o dia 26. Eu ia chegar aqui dia 26. E o Pelaipe, que é o nosso diretor de futebol, hoje está no Curitiba aqui, queria que eu me apresentasse no dia 26 lá em Bento Gonçalves, na pré-temporada. Eu falei, Pelaipe, me desculpa, mas eu estou muito tempo longe de casa, eu preciso passar pelo menos o ano novo com a minha família, eu estava jogando até agora, há 5 dias atrás. Assim que passar o ano novo, no dia 2, aí eu me apresento em Bento e tal, né? Aí o Pelaipe, que é um cara bem exigente, bem duro, tudo, tivemos um pequeno conflito, assim, mas nada de estressante, mas acabou cedendo. E no dia 2 me apresentei lá em Bento Gonçalves e fiquei no quarto com o nosso herói Calato. Até enche o saco dele que eu vou parar logo com o herói da Batalha dos Aflitos. Mas foi muito legal essa minha ida para o Grêmio, assim. É um clube que eu sempre prestigiava assim, de uma maneira, não como torcedor, porque eu não tinha essa raiz ainda com o Grêmio, mas eu gostava por causa das cores do Grêmio, né? O meu primeiro clube do futsal era o Pinheiros, aqui em Curitiba, e era azul. E aí, aquela coisa de criança, né? Tudo que é time azul, eu vou torcer. E aí, o que eu me apegava no Grêmio era a Libertadores, lá dos anos 95, com o Filipão, o time do Jardel e Paulo Nunes e Carlos Miguel e Adilson, que é aqui de Curitiba, enfim. Então, eu tinha um negocinho assim com as cores do Grêmio, assim, sabe? Me atraía um pouquinho nesse sentido. E aí Deus me permitiu jogar nesse clube aí que para mim é formidável. Tu chega aqui no Grêmio, como a gente sabe, a gangorra estava mais pro lado do Inter ali, e o Grêmio estava num processo de reconstrução. A gente tinha passado a Batalha dos Aflitos, foi um ano difícil, ali, o ano de 2005 para o Grêmio, em questão econômica e tudo mais. Como é que é o ambiente que tu encontra quando tu chega aqui? O Grêmio realmente ele tinha esse processo de reformulação, mas só que ia ser lenta, porque a questão financeira do Grêmio era muito precária, né? E estrutural também. A gente pode se dizer assim, de quem enxergava o Grêmio do lado de fora, porque esperava uma estrutura melhor do Grêmio. O Grêmio só tinha um campo suplementar para treinar, que era do lado do Olímpico, e o próprio Olímpico. Eu diria para você que é pouco isso para um clube do tamanho que é o Grêmio, né? Mas isso também passava pela estruturação que o clube buscava. Lógico que o torcedor compreende pouco essa situação, quer ver mais os resultados, mas os resultados também passam por isso, né? Por essa reestruturação de campo e condições de trabalho também. Eu me lembro que teve jogadores que não queriam ir para o Grêmio, não só por causa disso também, mas muito pela questão financeira. O clube podia dar X e o jogador queria Y. E isso, posso dizer tranquilamente assim, que para um clube
não chega a ser uma humilhação, mas não era a cara real que o Grêmio construiu pela história para chegar nesse ponto, né? Mas depois que veio a Batalha dos Aflitos, eu acho que a atmosfera começou a mudar um pouco nesse sentido. Teve esse processo aí de 5, 6 anos, talvez, desde que eu entrei, para remodelar, para se reestruturar, né? Na condição de credibilidade no mercado também. Chegou a algum ponto que o Grêmio atrasava salários, que a imprensa não sabia, mas os empresários sabiam, e às vezes não queria levar o jogador deles para lá. Mas dentro de todos os problemas, de tudo que o Grêmio passava, por isso que eu enalteço aonde a gente chegou e o que a gente fez. Em 2008, Gui, não sei se você vai recordar, mas se a gente fosse campeão brasileiro, o Grêmio ia ser o primeiro campeão brasileiro da história mais jovem do Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos 5 jogadores titulares da base. E eu até comento isso, que muita gente me pergunta o que faltou naquele ano. E eu jamais culpo os jogadores jovens. Eu não ia ser maldoso a tal ponto. Porque foram eles que fizeram nós chegarmos a brigar pelo título também. Mas teve determinados jogos e momentos, principalmente na reta final, que faltou um pouco de experiência para nós. E isso eles adquiriram naquele campeonato para a carreira deles na sequência. Mas, e por que 5 jogadores eram titulares? Uma das razões era por causa disso. O Grêmio ainda estava se remodelando no mercado, estava se reestruturando, e como não tinha jogadores com calibre que o Grêmio queria, como, por exemplo, é hoje o Grêmio, né? Talvez a história poderia ser diferente. Mas eu acho que é mais que vem para bem. Aquela década, o Grêmio acabou passando por essa situação, soube, isso é muito importante dizer, soube se reestruturar, se organizar, para colher os frutos que hoje está colhendo. Tem com o pessoal e com muita capacidade, porque não adianta só você ter estrutura, ter credibilidade e não corresponder dentro de campo. E o Grêmio faz muito bem isso hoje em dia, com todos os profissionais que estão lá, mas teve um processo que aconteceu antes. Em 2007, tu estava falando da Libertadores antes, que como o time do Boca era considerado por muitos até hoje o melhor time da história do Boca. Mas o Grêmio tinha um negócio diferente ali que todos os jogos o Grêmio conseguia reverter no Olímpico. A fama do Imortal cresceu muito, já tinha crescido na Batalha dos Aflitos, porque o Grêmio conseguia reverter vários jogos, o Grêmio daqui a pouco perdia, empatava, conseguia fazer o resultado necessário aqui no Olímpico na volta. Nunca, mesmo quando antes de pegar o Boca ali, ou no primeiro jogo, vocês achavam mesmo que era difícil conseguir vencer do Boca, ou vocês tinham uma esperança de que conseguiriam reverter, ou conseguiriam fazer um milagre devido à mística do Lincoln? Como é que era aquela situação toda? Primeiro que quando a gente foi jogar na Bombonera, o que, lógico, não era uma coisa que a gente combinou, mas uma coisa que nós tínhamos em mente era o seguinte, se for para sair com alguma derrota aqui, que seja um placar mínimo, porque lá nós tínhamos muita fé que a gente ia conseguir reverter, né? Pelo histórico, o histórico nos mostrava isso. Isso também, não sei se você sabe, Gui, mas se a gente fosse campeão da Libertadores também, o Grêmio ia ser o primeiro clube campeão que tinha mais derrota durante o campeonato. Por quê? Porque a gente perdia muito fora, a gente conseguiu a vitória somente contra o Cerro Porteño, na fase de grupos, fora de casa, que foi a primeira partida. As outras a gente perdeu todas ou empatou, né? E tinha esse retrospecto. Isso mostra o valor dos jogos em casa, né? Não é balela, porque o torcedor, não, vocês são puxa-saco do torcedor, que o Olímpica, isso. Não, era verdade mesmo. Não sei se você teve a oportunidade de ir em algum jogo lá, mas a atmosfera, o clima, era uma coisa assim sensacional. A gente conseguia entrar em campo e quando sentia o time adversário, a gente conseguia ter uma noção assim, cara, perder a gente não perde, né? Ou empate no mínimo, mas aqui a vitória está muito próxima pelo que era mostrado assim, em todos os jogos isso, né? Você veja bem, nós tiramos São Paulo, que era o atual campeão mundial, nas oitavas, e era um dos grandes favoritos. Aí o Defensor apareceu no nosso caminho, era um jogo assim que nós éramos favoritos, mas perdemos 2-0 fora de casa. E aí para reverter em casa foi um jogo complicado, difícil, que o uruguaio é tinhoso, né? Conseguimos reverter nos pênaltis, mas revertemos. Aí na semi foi ao contrário, jogamos a primeira partida em casa, ganhamos do Santos, que era um outro time favorito, o time do Vanderlei. Tinha Zé Roberto, o Kleber, lateral esquerdo, que tinha jogado no Inter, eu me lembro do Marcos Aurélio, tinha o Jonas. Era um timaço o time
do Santos, né? E aí perdemos fora de casa, para variar, mas só que o fator olímpico sempre fazia diferença. E aí, quando a gente perde pro Boca, infelizmente, no primeiro gol impedido, 3 impedido, né? E uma fatalidade do Santos ser expulso e eles terem marcado o gol logo em seguida, que não deu para a gente se reestruturar no campo, né? Isso aí nos prejudicou um pouco no sentido de placar. Mas quando acabou o jogo e a gente viu a mobilização do torcedor, que mandaram foto para nós, né? Alguém da comissão, da diretoria, não me lembro, tinha mostrado que já tinha gente na fila, que o jogo era só uma semana depois. E já tinha gente, não tinha nada desse negócio de ingresso online, né? Tinha que comprar lá nas bilheterias, já tinha gente na fila. Aquilo ali falou assim, cara, a gente falava isso, né, realmente na concentração, na viagem. Se eles estão lá, por que a gente não vai acreditar? Por mais que fosse surreal. Mas a gente tinha, assim, uma pitada de esperança, a gente podia acreditar em ser campeão, fazendo história de todos os jogos, como a gente fez uma reviravolta, ia ser épico. E aquilo ali nos mobilizava para acreditar realmente, né? E o primeiro tempo, Gui, não sei se você vai recordar, mas a gente fez um bom primeiro tempo. O Schiavi meteu uma bola na trave, teve outro chute, se não me engano, do Diego Souza, o do Tuto, não me lembro, que o zagueiro tirou debaixo do gol. E a nossa ideia, junto com a comissão técnica, era pelo menos fazer o primeiro tempo um gol, né? E a gente queria trazer um pouco aquele jogo do Caxias, que tinha sido umas 2 ou 3 semanas antes, da semifinal, que a gente reverteu no Olímpico. E a ideia era mesmo, fazer 1 ou 2 gols no primeiro tempo, mas você precisava de muito esforço físico, né? E contra o Boca exigiu muito esforço físico. Então, e o primeiro tempo não marcamos o primeiro gol. E a gente estava um pouco esgotado realmente, porque a gente tentou dar tudo ali no primeiro tempo, para daí no sufoco, na pressão da torcida e tudo aquilo mais no segundo tempo, ver se acontecesse alguma coisa. Aí faltou um pouco de perda no sentido, não de você estar mal preparado, mas por você ter optado por uma questão de estratégia de jogo que não acabou dando certo. E aí o Boca sobressaiu no segundo tempo, a partir dos 20, 25, onde saiu os gols deles. Mas a gente acreditava assim que poderia ser revertido, por mais difícil que fosse, porque o torcedor realmente fazia com que a gente acreditasse. O Sandro, quando ele deu a entrevista, ele falou dessa crença e de principalmente ali da situação quando ele foi expulso, de como ele tentou de toda maneira tentar provocar o Riquelme, ver se o Riquelme ia ser expulso também, para pelo menos tirar o Riquelme daquele jogo e da final de volta, né? Então, o importante que seria o Riquelme para ter ele fora para tentar reverter depois. É verdade. O Sandro ainda, dentro da experiência dele, né, quando viu que já tinha sido expulso, realmente ele tentou fazer, mas a gente está falando da escola argentina, né? O pessoal lá a gente estuda e eles são professores na faculdade nesse sentido, né? Mas foi uma boa tentativa do Sandro, né? Eu lamento muito o Sandro ter sido expulso. Eu acho que o árbitro foi muito exigente, né, na expulsão dele. Não precisava para tanto, até porque não chegou a atingir o jogador. E era um jogo que estava equilibrado, apesar de 1-0 ainda para o Boca. Até o primeiro gol dele só tinha dado nós ainda, né? Mas foi uma pena. E o Sandro não teve culpa nenhuma disso, longe disso, né? São coisas que acontecem no futebol, foi fatalidade. Você falou antes também do vice-campeonato de 2008, ali, quando todo mundo achava que o Grêmio tinha sido, se não me falha a memória, foi o primeiro ano que o campeão do primeiro turno não ganhou o segundo. O Grêmio foi campeão do primeiro turno naquele ano e todo mundo tinha esperança, todo mundo foi, o Grêmio vai ser. Tu disse que não foi culpa dos jovens, o Grêmio não era culpa daquela gurizada que estava ali. Mas por que tu acha que escapou tão na reta final, assim, perder por 3 pontos atrás de São Paulo? Você pode juntar um monte de fatores, né? Eu vi o Souza falando sobre o Celso Roth já em entrevista, né? Eu acho que o Celso teve a parcela dele, não que ele foi o maior responsável. Como qualquer outro treinador que é vice, terceiro ou quarto, não foi campeão, vai ter sua parcela de responsabilidade, né? Eu acho um pouco injusto você querer direcionar só por uma questão. Outros falaram pela questão física, vai ter sua parcela também, sim. Mas eu de fato, acho que também, volto a dizer, não é uma das principais razões que isso deve ter acontecido. Mas foi um fator assim que eu acho que faltou para nós um pouco de experiência realmente, né? Nós tivemos a juventude em vários jogos na questão de preparação física, de empolgação, de ousadia que todos os jogadores, não só os da base, mas que todos os jogadores tiveram, né? Mas faltou um pouquinho de experiência para nós. Gui, faltava 4 rodadas para a gente acabar o campeonato, 4 ou 5, agora não me lembro. Nós íamos pegar o Vitória da Bahia, lá na Bahia.
e o São Paulo estava 2 pontos na nossa frente. E eu me lembro como é que era a tabela. Nós íamos pegar o Vitória nesse dia, depois a gente ia pegar o Curitiba em casa, o Ipatinga rebaixado fora de casa e o Atlético Mineiro em casa, né? Então nós tínhamos 2 partidas fora e 2 partidas em casa. O que eu passei nesse jogo, eu me lembro disso porque tem certas coisas que não saem da nossa cabeça, né? O que eu passei para os jogadores? Eu falei, para mim a final é hoje. Porque se a gente ganhar do Vitória, quem quer ser campeão tem que ganhar em casa os 2 jogos, né? E a gente tinha um retrospecto bom em casa. E o Curitiba e o Atlético Mineiro não estavam com grandes ambições naquele campeonato ainda. Se não me engano, uma Sul-Americana e olha lá. E o Ipatinga a gente ia enfrentar fora de casa rebaixado. Quer dizer, se você quer ser campeão, você tem que ganhar de um time rebaixado. Com todo o respeito, é claro, mas você tem que ser ambicioso. Então você tem que ganhar do time fora de casa. Então, para mim, a final era aquela contra o Vitória. E o São Paulo tinha alguns jogos chatinhos para enfrentar, né? Olhando, eu me lembro que era o Fluminense em casa, era o Goiás na última fora, tinha o Botafogo fora de casa, se não me engano. O que eu imaginei? Partindo do princípio que se a gente ganhar do Vitória, nós temos que ganhar as outras 3 por uma responsabilidade de ser campeão, o São Paulo vai perder ponto para alguns times desses aí. E automaticamente perdendo algum ponto e nós ganhando todos, a gente seria campeão. E aí a gente está ganhando o jogo do Vitória 1-0. E eu me lembro que o André Luiz perdeu um gol feito, ele o goleiro, e o outro foi o Rafael Carioca, também perdeu um gol que dava para fazer assim, porque o Rafa, apesar de ser volante, o Rafa tem uma boa qualidade técnica, né? Ele tinha bons fundamentos, então por isso que eu posso exigir aquele tipo de lance dele assim. E perdemos a chance de matar o jogo já no primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo, eu me lembro que o Celso queria tirar o Amaral, porque o Amaral estava com cartão amarelo, porque o Amaral estava jogando improvisado de zagueiro, que a gente tinha esse problema dos zagueiros estarem machucados. E a gente pediu para o Amaral ficar. Não, Celso, calma, ele vai controlar tal, o que acontece 10 minutos de jogo, o Amaral expulso. Aí o Amaral é expulso e talvez o Celso não se perdoe até hoje, talvez pouca gente sabe disso, né? E talvez o Celso Roth não se perdoe até hoje, porque a gente pediu para deixar ele, sabe? E aí o que aconteceu? O Vitória cresceu, estava um calor danado, o Vitória cresceu no jogo e acabou fazendo 4-1 na gente. Para mim, nós perdemos o título ali naquele jogo, né? Alguns dizem que nós perdemos no Olímpico para o jogo que nós perdemos, se não me engano, para o Figueirense ou Goiás, alguma coisa assim naquela ocasião, mas para mim foi contra o Vitória. Porque o que aconteceu? O São Paulo empatou em casa uma partida. Ele acabou empatando em casa, se não me engano, com o Fluminense. E ainda depois, contra o Goiás, fez um gol do Borges, 1 metro impedido, né? Mas enfim. E aí a gente acabou perdendo esse título. Mas eu acredito, assim, que tem alguns fatores que a gente que nós tivemos para não ser campeão, sabe? Eu não quero direcionar um só. Como eu falei um pouco antes lá no início da conversa, se juntar tudo isso, eu acho que fez com que a gente não ganhasse. Mas foi uma pena, porque o São Paulo estava em quarto, faltava 15 rodadas, com 10 pontos atrás da gente lá, a gente preocupado com o Cruzeiro, com o Palmeiras, quem estava perto da gente ali, e o São Paulo veio por fora e acabou levando o título, né? E eu me lembro outra coisa também, Gui, que foi o seguinte, foi um ano político bem conturbado também esse ano. Eu acho que nessa ocasião a política ela é um pouco importante para você observar quais são os árbitros que vão ser direcionados para os seus jogos, o que está acontecendo no campeonato, e fugir um pouco da consideração da nossa questão política ali, né? Porque cada um quis olhar para o seu lado para se eleger presidente, a chapa, aquela coisa toda. Tanto é que o Celso pedia, principalmente na semana da eleição, para a gente ficar distante de entrevistas de tudo disso, concentrado um bom tempo antes. Bom, são fatores, né? Infelizmente aconteceu e a gente só tem que lamentar. Tcheco, tem outro brasileiro que tu tá disputando, que tu disputou, que o Grêmio também não digo protagonista, mas fez parte, no caso, para prejudicar o rival, que pelo menos eu vou te perguntar. Em 2009, o Flamengo é campeão, o Inter estava muito próximo, o Douglas Costa deu entrevistas já que naquele jogo contra o Flamengo, da última rodada, ele diz, eu não vou botar o pé no jogo contra o Flamengo para o Inter ser campeão brasileiro. Eu sei que aquele jogo foi um jogo de time misto, assim, misto, quase reserva, uma gurizada jogando ali.
Mas tu ali como um cara líder do elenco e tudo mais, realmente teve alguma orientação para que não, o Grêmio não faria diferença, mas o Inter faria e não queria ver o rival sendo campeão brasileiro? Te lembra de algo assim? Não, que eu posso falar muito tranquilamente sobre esse detalhe. Por quê? Uma das minhas decisões mais difíceis no Grêmio na minha carreira foi que um mês antes de terminar o campeonato, e faltava 4 rodadas para isso acontecer, porque nas últimas rodadas é praticamente um mês, só jogos ao domingo. Eu tinha me acertado e definido com a diretoria do Grêmio que eu não iria ficar, né, para a próxima temporada. Mas eu pedi para terminar o campeonato junto com os jogadores, pelo menos até a última rodada em casa. E a última rodada em casa era contra quem? O Grêmio Barueri, né? E aí depois ia jogar contra o Flamengo fora. Então, já estava decidido que eu não iria jogar a última partida, né? Eu já estaria fora. Que daí ia ter um protocolo de despedida, a gente ia anunciar uns 15 dias antes para o torcedor que quisesse se despedir lá no Olímpico, nos dias de treinamento, que tinha muito esse apelo também. E aí, quando acabou o jogo do Grêmio Barueri, chego no vestiário e estou sabendo desse detalhe. Para o Inter ser campeão, o Grêmio tem que ganhar o jogo do Flamengo. Primeira coisa que eu falei, ó, graças a Deus eu estou fora dessa. Porque é complicado. É complicado, Gui, porque vou te falar uma coisa. Se o jogador do Grêmio faz o gol da vitória naquele ano lá, você pode ter certeza que ele não podia mais pisar no Rio Grande do Sul e o Inter é campeão, né? Automaticamente eu como atleta, eu não vou entrar para perder também, né? Então por isso que graças a Deus eu não participei desse jogo e sei muito pouco dos bastidores. Porém, eu não acredito que o pessoal do Grêmio tirou o pé ou diminuiu o ritmo, porque saiu ganhando de 1-0 e foi um sofrimento para o Flamengo ser campeão. Eu me lembro que foi um sofrimento. E eu estava um pouco agoniado com o jogo do Grêmio e do Flamengo, e também com o do Curitiba e Fluminense aqui, porque a minha mãe e minha irmã, junto com as amigas delas, estavam no jogo do Curitiba e Fluminense, onde deu aquele quebra-pau depois do jogo. E eu fiquei pensando na minha família naquele momento, no jogo lá, e o que estava acontecendo também no Grêmio e Flamengo, né? Mas, eu vou te falar, é uma situação muito complicada, até porque você tem que manter uma ética esportiva, tudo, mas assim, de fora, pela televisão, como eu assisti, eu não vi corpo modo dos jogadores, eu acho que eles tentaram mostrar o trabalho deles ali, como você falou, era um time misto, novo. O que pouca gente compreende é que como a metade do time estava jogando de titular, eles tinham pouco ritmo de jogo, né? E ritmo de jogo conta muito. Então, é normal que no segundo tempo cai-se um pouquinho a condição física e tudo mais, né? E aí, às vezes, as pessoas acabam distorcendo as coisas, dizendo que tirou o pé, aquela coisa toda, né? Enfim, mas pro bem da humanidade, o Flamengo foi campeão e a gente ficou feliz também. Por que tu sai? Por que tu tinha combinado isso com a torcida? Eu tinha lido ali que eu tava pesquisando a pauta ali, tu anuncia antes a tua saída, por que tu achou que tinha terminado o ciclo? O que acontece para tu querer sair do Grêmio? Em 2008, alguns clubes paulistas me procuraram para jogar lá, porque, não sei se você se lembra, mas o primeiro semestre eu saí para voltar para o time árabe, né, para terminar o campeonato lá. Então eu não joguei. Volta na janela de julho daí, né? Isso, eu não joguei o estadual e nem a Copa do Brasil. E aí quando eu retorno, o Grêmio está acho que em terceiro ou quarto lugar no campeonato, e eu pego um pouquinho antes da virada do turno. Mas eu chego, o Roger sai, né? Foi uma pena. O Roger foi para o mundo árabe, né? Fez o caminho inverso meu. E nessa minha transferência de lá no meio do ano, alguns clubes paulistas me procuraram. E um deles foi o Corinthians com o Mano, né? Mas na ocasião eu queria... a primeira oportunidade foi eu ouvir o Grêmio primeiro para saber se queria de volta. Aí o Grêmio queria, né? Puta, eu fiquei muito feliz, vim recebendo bem menos ainda do que eu ia receber, mas isso não importava para mim, era uma condição de bem-estar. E no final de 2008,
eu tenho uma outra procura novamente por outros times paulistas, mas eu acabei renovando com o Grêmio, até porque nós tínhamos classificado para a Libertadores, né? E a diretoria montou uma boa equipe para a Libertadores também, levamos muito azar na semifinal contra o Cruzeiro. Só que teve uma frase que eu falei em determinado momento no Grêmio, que era o seguinte, que quando o Grêmio perdia, os repórteres sempre vinham em mim depois do jogo. E para mim era tranquilo. Eu, como capitão, um dos líderes, e eu assumia isso tranquilamente, respondia, eu era muito sincero, e isso me atrapalhou um pouco. Acabava respondendo justamente aquilo que eu imaginava, sem questão de assessor, sem nada. Às vezes repercutia algumas coisas, às vezes não, mas teve uma vez que eu peguei e falei assim, eu acho engraçado que quando perde o jogo, vocês vêm tudo em cima de mim para saber das coisas, né? Por que vocês não vão achar outro jogador? Eu falei, agora quando ganha, vocês querem entrevistar o bonitinho da vez. E o bonitinho da vez, quando eu quis dizer, era quem faz o gol, porque é o bonitinho da vez, né? Opa, fez o gol, vou entrevistar o jogador ali e tal. E aí os caras falaram que o bonitinho era o Max Lopes, porque eu tinha rivalidade com ele, ou ele comigo. Pô, eu acho tão uma besteira os jornalistas não saber o que está acontecendo e querer inventar coisas, né? Graças a Deus nunca tive problema com nenhum jogador no Grêmio, em outro lugar também, dentro do clube. O Max é uma pessoa sensacional, dedicada pra caramba, os argentinos, os uruguaios, todos que foram jogar lá. Eu identificava muito com eles, porque eu tenho um pouco esse estilo também, pelo menos assim eu penso. E aí começaram a falar que o bonitinho era o Max da vez, né? Mas as coisas vai pesando um pouco, sabe, Gui? Porque a cobrança da torcida de buscar o campeonato era tão grande, até porque pouco recente o Inter tinha sido campeões de títulos de expressão, né? Libertadores, tinha sido Mundial, da Recopa, aquela coisa toda, e a gente sempre batia na trave. E geralmente a responsabilidade caía muito para cima de mim. Umas das pessoas era eu. E aquilo vai te massacrando um pouco internamente, né? Então, 2006, assim, 2007, 2008, 2009, eu acho que foi bem isso que você falou. Acho que acabou o ciclo. Acabou o ciclo. Tive a oportunidade daí, porque daí, uns 3 meses antes de acabar o campeonato, o Corinthians Comando me procurou novamente para ir para lá no Centenário. Tinha o Ronaldo e o Roberto Carlos que estavam lá. Puxa, é um atrativo jogar com os caras. Mas eu entendia que era um ciclo que tinha que ser renovado. Eu acho que eu já tinha feito a minha parte no Grêmio, dentro daquilo que eu podia, né? Eu acho que era a vez de dar espaço para outro naquele meio de campo, um novo camisa 10, novos ares para alguém. Mas foi uma decisão muito difícil para mim. Cara, foi um dos momentos mais dolorosos para mim, junto ter que parar, ter que voltar lá da Arábia, porque lá eu fui muito querido também, ter que sair do Curitiba a primeira vez, porque quando eu e o Grêmio decidimos que não iria ficar, a gente anunciou depois de 10 dias, né, para a imprensa. E aquilo fica te remoendo, sabe? Você saber que não vai mais pisar no Olímpico, você saber que não vai estar mais ali com aquela atmosfera da torcida e tudo mais. Porque talvez você vai entender o que eu vou dizer, Gui. É a mesma coisa que você vai para algum lugar viajar e você gosta tanto assim, você se sente bem-estar, você tem que ir embora, você fala, cara, não é possível ter que ir embora agora, aquela coisa toda. Só que de um modo um pouco diferente ali, né? Porque o Olímpico ali parecia o quintal da minha casa, né? Levava meu filho direto lá, eu me sentia bem, eu era respeitado. Então foi uma decisão assim que eu vou te falar, naqueles momentos assim muito difícil. E tem muita história com o torcedor assim que até hoje me assusta um pouco a identificação com alguns momentos, porque o jogador não tem noção disso, né? Eu sempre estou tentando ser treinador, já fiz 2 trabalhos, né, Gui? 6 anos de auxiliar técnico, e eu sempre falo com os jogadores o seguinte: aquele determinado dia que você fizer um gol ou fizer alguma coisa especial naquele jogo, vai marcar alguém. Vai marcar alguém que está no hospital e estava comemorando o gol, vai marcar alguém que estava com seu pai e você correu daquele alambrado bem próximo àquela pessoa, você vai marcar alguém aquele dia que você saiu, tirou foto quando se fez o gol, enfim. E fica marcado mesmo para o torcedor, sabe? Então, foi uma decisão muito difícil para mim, mas era um ciclo que terminava, eu entendia daquela maneira assim, e do momento que eu saí do Grêmio, passo a ser torcedor. Tcheco, ano passado, entre 2016 e 2017 ali,
quando o Grêmio conquista títulos, circulam vídeos teus comemorando nas redes sociais, atirando foguete pro alto, falando pros vizinhos que eles iam ter que aguentar, que agora o Grêmio era campeão. Como é que é a tua relação com o Grêmio hoje, cara? E tu pensa em... Tu falou da tua carreira de treinador, tu tá trabalhando, tá se preparando. Tu pensa em voltar pro Grêmio como treinador? Assim, ó, é um mundo muito difícil esse de treinador no Brasil, né? Ele é muito injusto, né? Por exemplo, o Dorival Júnior hoje foi demitido aqui do Atlético Paranaense. Faz menos de 25 dias, menos de um mês, ele foi campeão estadual e foi demitido hoje, né? É um mundo muito cruel. Eu queria ser treinador, passava isso na minha cabeça, assim. Eu sei o preço que tem que ser pago, é um preço muito caro. Você abdica um pouco da sua vida, né? Mas assim, se eu entendo tudo isso e quero pagar esse preço, eu tenho que estar disposto a enfrentar tudo isso, né? Porque vai ser muito mais críticas do que elogio, né? Eu costumo dizer assim que quando o treinador ganha o jogo, ele não comemora, ele fica aliviado porque vai ter mais tempo para trabalhar. Ele só comemora quando é título. E a partir do momento que eu tive essa possibilidade de ser auxiliar aqui no Curitiba por 5 anos, fui treinador do Sub-23 durante um ano, tive o acesso com o Paraná Clube como auxiliar e já fiz 2 trabalhos como treinador, um da segunda divisão do Catarinense e agora recentemente aqui o Rio Branco de Paranaguá, em Curitiba, onde o clube nunca tinha disputado uma série de brasileiro e a gente classificou para a Série D do ano que vem do Campeonato Brasileiro, né? Um torcedor fanático do litoral aqui e isso foi compensador para mim. Infelizmente a pandemia veio, parou-se tudo e quando o clube retornou só jogou para cumprir tabela, né? Porque não tinha mais como honrar os compromissos salariais, não tinha renda, né? Aí foi com o pessoal da casa, mas era só para cumprir tabela e 2 partidas. E vejo que é um mundo um pouco difícil, assim, mas estou terminando a minha licença A da CBF agora, já fiz outros cursos, fiz intercâmbio também na Inglaterra, para adquirir tudo que eu tenho de convicção que como ex-atleta eu tive, tentar trazer isso como treinador agora. Né? Por que eu estou explicando tudo isso para você, Gui? Porque eu acho que para você ser treinador do Grêmio, para você ser treinador do Curitiba, que eu tive a oportunidade e o convite quando eu era auxiliar do clube e recusei, eu acho que você tem que ter embasamento e você tem que respeitar a história, que para ficar na frente da casa mata ali, você tem que ter um trabalho formado, você tem que ter um trabalho que te dá essa condição de estar ali. Não é só estar ali por estar. Não é só. Você tem que ter alguma razão que te leve a estar ali. Então eu quero ver se eu consigo fazer alguns trabalhos bons, se Deus me permitir, com oportunidades, né? E 3 clubes, 4 clubes que eu desejaria treinar assim, se eu pudesse escolher, o Grêmio e o Inter, com certeza, o Paraná, porque foi onde eu comecei, e o Clube Árabe do Ittihad, que eu também tive uma outra passagem. Isso seria um sonho para mim, né? E Treinar o Inter? especificamente... Não, o Inter não treinaria, Tu eu falou não treinar o treinaria. Grêmio, treinar o Inter, o Curitiba e o Al-Ittihad. Não, então eu me expressei mal. O Grêmio e o Curitiba, o Ittihad e o Paraná Clube, Ah, tá. onde eu comecei. Onde eu comecei. Então eu vejo, assim, como um dos meus objetivos, quem sabe treinar o Grêmio, mas um futuro, né, de médio a longo prazo, não é nem curto prazo, porque para mim chegar ali eu tenho que ter os trabalhos com embasamento. Eu não me vejo um presidente me convidando só para convidar, o Renato ou outro treinador saindo aí do Grêmio, não, o torcedor gosta. Não adianta o torcedor gostar, tem que estar ali com embasamento, sabe? Porque daí eu vou ter segurança, vou ter as minhas convicções e vou estar seguro para fazer um trabalho. Mas é um dos meus objetivos, é um dos meus sonhos. Agora eu quero ver se eu vou ter paciência para ter esses tipos de oportunidade de trabalhar, se os resultados vão dar certo e se, quem sabe, um dia eu poder voltar ao clube e buscar os títulos que faltaram, né? Isso é um dos meus sonhos. E com certeza vai ser bem recebido, pode ter certeza, pela torcida. Obrigado. Para a gente encerrar, que projeções tu está fazendo para esse ano aí? Tu estava trabalhando no Rio Branco, que vai disputar a Série D no ano que vem. Agora com essa pandemia, assim, a gente sabe que está meio que o futebol voltando ainda, não está 100%. O que tu projeta para essa temporada, para a carreira do Tcheco? O mercado começou a mexer agora, né, Gui, dos treinadores, né? Não falo nem da Série A e da Série B. Para mim, se eu tiver uma oportunidade na Série C ou D, a D vai começar agora, seria interessante para mim poder terminar o ano trabalhando, né? Porque você vai estar ativa no mercado e automaticamente também mostrando
o seu valor, né? Eu espero até lá, ainda estar em algum clube. Eu tenho uma comissão, eu acho que o treinador, quando vai para uma equipe, não é só o treinador, ele tem que ter algum modo de trabalho. Eu tenho o meu, e só que ele passa por esses profissionais, que é um preparador físico e um auxiliar técnico que eu já trabalho. E tem uma metodologia de trabalho também para que as coisas possam funcionar. O Sub-23 do Curitiba, durante um ano, me deu muito essa condição. A gente conseguiu, junto com o processo, com a base do Curitiba, até chegar no Sub-23, a gente conseguiu ter um bom desempenho de revelações de jogadores, né? O Rafael Veiga no Palmeiras, o Guilherme Parede, que hoje está no Vasco, jogou no Inter recentemente, o Tadeu, goleiro do Goiás, o Alisson Maia, que estava recentemente no Curitiba, agora está no Botafogo do Ribeirão Preto. Outros jogadores que foram para mercados secundários, mas você vê, a gente está falando de um time que já saiu 5 jogadores, é muita coisa, né? A gente não consegue num time revelar tantos jogadores assim. E isso foi prazeroso. Tenho certeza que até hoje eles utilizam os trabalhos que a gente realizou aqui, sabe? Às vezes até eles nos dão esse feedback nos contatos que a gente tem, assim. Mas esperar o mercado acontecer, não tenho pressa também, como eu falei para você, estou terminando a licença A. Infelizmente a pandemia atrapalhou tudo mesmo, né? E a licença A atrapalha no quê? Na parte presencial que nós temos que fazer. Estamos fazendo a parte online agora, e assim que tiver a parte presencial, a gente já vai estar apto a fazer todos os trabalhos que a CBF exige. Tcheco, gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti contar as tuas histórias quanto foi para mim te conhecer um pouco mais. Foi, passou rápido. Obrigado também pela oportunidade aí. É sempre bom, por mais que a gente faça várias lives com o pessoal do Sul, do Grêmio, particularmente, a gente acaba sempre contando, não as mesmas histórias, mas de uma forma diferente, mas é sempre prazerosa, porque a gente sempre está relembrando, nos deixa vivo também na memória tudo isso, e obrigado realmente pela oportunidade, que Deus nos abençoe nessa pandemia, que passe mais rápido, que traga vacina, se Deus quiser, aí esse ano, e vamos todos se cuidar, porque realmente não é brincadeira. E quando passar essa pandemia, vem ao Sul comer um churrasco comigo, por favor. Com certeza, o churrascão aí tá garantido já. E ó, é com você e com outros aí, que eu vou ter que anotar, porque senão eu vou esquecer, hein? Tcheco, valeu. Mais uma vez, abração. Valeu, grande abraço, valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.